O tema da nossa série de mensagens que daremos continuidade neste mês de março é Sentimentos Transformados. E nós hoje analisaremos, à luz da Palavra de Deus, este tema, Sentimentos Transformados, na perspectiva do trabalho. Quarta-feira da semana que se encerrou no dia de ontem foi 1º de maio, Dia do Trabalho. Dia do Trabalhador, feriado em nosso país. Trabalho é um assunto que direta e indiretamente diz respeito a todos nós, trabalhadores, trabalhadoras, quem está se preparando para a inserção no mercado de trabalho, quem está em busca de emprego e até mesmo quem já está aposentado. Muitos são os sentimentos que se destacam em nossos dias quando o assunto é trabalho. No sentido positivo, o trabalho proporciona realização pessoal, alegria pelas conquistas, gratidão e a sensação, quando for o caso, de ser devidamente valorizado e recompensado. No sentido negativo, o trabalho pode ser motivo de frustração, desânimo, cansaço e infelicidade. No ambiente de trabalho, lugar onde exercemos a nossa atividade profissional, podemos passar por diversos sentimentos no mesmo dia. Facilmente podemos ir da alegria para a tristeza, do desânimo para a motivação, das grandes expectativas para a frustração e da desvalorização para a gratidão. No ambiente de trabalho também diversos são os sentimentos destrutivos, responsáveis por sofrimento, deixando marcas profundas nas pessoas que passam por humilhações, assédio moral e sexual, exploração ou diversas outras injustiças. Há pessoas sofrendo com o esgotamento físico e mental por causa da extrema dedicação ao trabalho. Muito já se falou e continua se falando sobre a síndrome de burnout. Segundo a Organização Mundial da Saúde, junto com a Organização Internacional do Trabalho, aproximadamente 2 milhões de pessoas morrem por ano por motivos relacionados ao trabalho. Além disso, todos nós estamos familiarizados com os principais problemas que envolvem o trabalho, e não só em nosso país, mas no mundo todo. O primeiro deles, o desemprego. Milhares de pessoas querem trabalhar, estão nesta busca diariamente e não se recolocam. O segundo, o trabalho escravo, principalmente de crianças, mulheres e estrangeiros. Terceiro, a exploração da mão de obra devido aos salários injustos que beiram a exploração. Tem gente que trabalha um mês inteiro e o que recebe não é suficiente para o sustento básico da sua família. Para não me alongar muito, temos também os jovens, com a difícil tarefa de se dedicar na formação específica, sem a garantia da oportunidade de emprego. Todos esses problemas relacionados ao trabalho são responsáveis pelo aumento da fome, da violência e pelo agravamento dos problemas sociais no mundo todo. E os sentimentos ruins, negativos, que geram sofrimentos, fazem com que o trabalho se torne uma experiência doentia, diabólica e maldita. Diante disto, o propósito da nossa série de mensagens deste mês, como já destacamos, Sentimentos Transformados, tem por objetivo ajudar você com seus dilemas, com seus dramas e frustrações. Até mesmo você com sua realização pessoal no que diz respeito à atividade profissional. No texto
de 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, versículo 9 até o versículo 12, lido há pouco por todos nós, o apóstolo Paulo destaca 2 sentimentos que resultam em comportamentos na vida cristã. O primeiro deles é o amor fraternal. Paulo elogia os cristãos de Tessalônica ao escrever: no tocante ao amor fraternal, não há necessidade de que eu vos escreva, porquanto vós mesmos estáis por Deus instruídos, que deveis amar-vos uns aos outros, e na verdade estáis praticando isso mesmo para com todos os irmãos em toda a Macedônia. A igreja de Tessalônica se destacava em relação ao amor fraternal, ela se destacava naquilo que é essencial na vida cristã: amar uns aos outros. Não se trata de um amor platônico, nem do amor da boca para fora, ou seja, de uma igreja que idealiza, que fala muito sobre o amor, mas não pratica este, que é o principal sentimento e virtude da vida cristã. Os cristãos de Tessalônica demonstram em atitudes, em obras, em ações, em palavras, o amor fraternal. Sobre este assunto, não há necessidade de que eu vos escreva. Fez este registro o apóstolo Paulo. E ele continua: pois estáis praticando isso mesmo para com todos os irmãos da Macedônia. Mas, além do elogio, o apóstolo faz também uma exortação. Chama a atenção para algo importante. Contudo, vos exortamos, irmãos, a progredirdes cada vez mais e a diligenciardes por viver tranquilamente, cuidar do que é vosso e trabalhar com as próprias mãos, como vos ordenamos, de modo que vos porteis com dignidade para com os de fora e de nada venhais a precisar. Naquela época, quando o apóstolo Paulo escreveu esta carta à igreja que estava em Tessalônica, um sério problema estava acontecendo com várias pessoas daquela igreja. Algumas, por causa da iminente volta de Cristo, deixaram de trabalhar e estavam vivendo às custas da igreja. Estes, por acreditarem que Jesus voltaria em breve, naqueles dias, não viram sentido em continuar trabalhando. Por que trabalhar? Se Jesus está prestes o seu retorno, nos levar para a glória, por que nos dedicarmos às coisas deste mundo? Se a nossa morada, o nosso destino eterno, não é aqui. Sustentar aqueles que não queriam trabalhar estava ficando pesado para a igreja. A situação estava gerando incômodo e desentendimentos, além de, com o tempo de sobra, já que não trabalhava, sem ter o que fazer, os que deixaram de trabalhar ficavam cuidando da vida dos outros. Por isso a exortação do apóstolo Paulo: vos exortamos, irmãos, a progredirdes cada vez mais e a diligenciardes, a esforçar-se, a ter eficácia, a ter cuidado, a ter dedicação nesse sentido. Escreve o apóstolo Paulo: por, em primeiro lugar, viver tranquilamente e não viver causando desconfortos, desentendimentos na igreja. Segundo, cuidar do que é vosso e não ficar cuidando da vida dos outros. Terceiro, trabalhar com as próprias mãos, como já vos ordenamos. Viver de acordo com a exortação de Paulo significa o bom testemunho de uma vida digna, tanto para os que estão dentro da igreja, como para com os de fora, e não viver na dependência dos outros. É assim que termina o texto que lemos: de modo que vos porteis com dignidade para com os de fora e nada venhais a precisar. Trabalhe com as suas próprias mãos, exortou o apóstolo Paulo. Em outras palavras, não seja preguiçoso, não seja desinteressado, não procure motivos ou justificativas para não trabalhar. Não queira se aproveitar da bondade e do amor fraternal
dos irmãos e das irmãs. É isto que o apóstolo Paulo está exortando aquela igreja, é isto que ele escreveu àquela comunidade. Algumas razões para considerarmos, à luz da palavra de Deus, sobre a exortação acerca do trabalho. Trabalhe com as suas próprias mãos e aos sentimentos que devem ser transformados, se este for o caso, em relação ao trabalho. Primeiro, trabalho é propósito de Deus para a vida humana. Trabalho é propósito de Deus para a vida humana. Nos dois principais relatos da criação que temos no início da Bíblia, duas instituições foram estabelecidas por Deus: a família e o trabalho. Em Gênesis 1, Deus criou o ser humano, o homem e a mulher, à sua imagem, conforme a sua semelhança, para, dentre outras coisas, trabalhar. Em Gênesis 2, não é diferente. Deus colocou o homem no jardim do Éden e depois criou a mulher, ambos para trabalhar, cuidar e guardar o jardim. O trabalho foi criado por Deus e por isso é dádiva, é bondade, é propósito de Deus para a vida humana. As bênçãos de Deus estão presentes no trabalho que realizamos, tanto no ato em si, como no resultado dele, tanto para nós como para as outras pessoas. Por meio do trabalho, nós cooperamos com a vontade de Deus para a ordem e harmonia no mundo, para o nosso bem-estar e para o bem-estar das pessoas e de toda a criação. Por ser assim, o trabalho em si, a natureza, o propósito do trabalho são divinos. O trabalho é sagrado, vem de Deus para a nossa vida, é vontade de Deus, faz parte do plano de Deus, o homem e a mulher trabalharem. Há algo divino no trabalho em que realizamos, que pode ser, é verdade, desvirtuado por causa do pecado. E com isto, em vez do trabalho causar o bem, começa a fazer o mal. Trabalho não é castigo, não é maldição, não é consequência da queda. Pelo contrário, é propósito de Deus para a nossa realização enquanto pessoas e para a nossa colaboração com o bem-estar do outro, da cidade, do país e do mundo. Esta é a primeira perspectiva que devemos ter em relação ao trabalho. O trabalho é propósito de Deus para a vida de todos nós. Em segundo lugar, todo trabalho é fruto da vocação divina. Todo trabalho é fruto da vocação divina. Foi Lutero quem deu início a uma longa e rica compreensão do trabalho como vocação divina. Toda atividade profissional, seja ela qual for, está debaixo da vocação de Deus. Vocação não é algo que diz respeito somente ao pastor, à pastora, ou então a alguém que exerce alguma atividade na igreja. Vocação divina diz respeito a todo homem, a toda mulher que nasceu para fazer aquilo que faz profissionalmente, com alegria, com prazer e com satisfação. Nesse sentido, o trabalho não é um peso, o trabalho não é um sacrifício, o trabalho não é fonte de insatisfação. É muito conhecida a história de um homem que chegou até Lutero e fez a seguinte pergunta: o que devo fazer para servir a Deus e ser um cristão melhor? O que devo fazer para servir a Deus e ser um cristão melhor? Lutero perguntou: qual a sua profissão? O que você faz? E o homem então respondeu: eu sou sapateiro. Lutero então lhe disse: pois bem, faça os melhores sapatos que puder, venda-os por preço justo, e você irá servir a Deus e será um cristão melhor. Portanto, trabalho, além de ser uma atividade secular, é também cumprimento da vocação divina. Assim sendo, faça da sua atividade um culto a Deus. Adore a Deus por meio da sua profissão, da sua dedicação, da sua atividade profissional. Adore a Deus, peça perdão pelos seus pecados, agradeça,
oferte, seja edificado e cumpra com a vocação divina por meio desta área tão importante na vida de todos nós. Nesse sentido é que o apóstolo Paulo nos orienta também, conforme o primeiro texto lido no culto de hoje. E tudo que fizerdes, tudo, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. E tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor, e não para homens. Quero concluir a mensagem desta manhã, ressaltando que, sendo o trabalho propósito de Deus para a nossa vida, e sendo ele vocação divina a todos nós, então o trabalho é meio para a realização pessoal e fonte de alegria. Se não o é na sua vida, algo está errado. Se não o é meio de realização pessoal e fonte de alegria, alguma coisa está fora do seu devido lugar. Se não o é, deve se tornar, e para isto, algumas considerações importantes como conclusão desta pregação. Não trabalhe ou não escolha uma profissão pensando exclusivamente no dinheiro. É claro que o dinheiro é importante, é fundamental para nos mantermos nos dias de hoje, mas trabalhar só por causa do dinheiro, só pensando nele, colocando ele como prioridade, é frustrante. É frustrante. Você vai acabar se tornando infeliz no seu trabalho, você vai acabar tendo o seu trabalho como um peso e você não se sentirá realizado por meio da atividade que você dedica. Pense e considere a sua vocação, aquilo que você gosta, que foi criado por Deus para fazer, e dedique-se para fazer o melhor, além do dinheiro. Isto trará satisfação e realização pessoal. Em segundo lugar, não seja egoísta. Não pense somente em si, nos seus interesses. Por meio do seu trabalho, procure ajudar, beneficiar, fazer o bem às pessoas. Transcenda a relação que pode ficar limitada apenas àquilo que você faz, pensando em ganhar alguma coisa material. Procure ajudar, a beneficiar, fazer o bem às pessoas por meio do seu trabalho. Pratique o amor fraternal, que o apóstolo Paulo elogiou os cristãos lá de Tessalônica. Pratique o amor fraternal, reduza o sofrimento de alguém, ou ajude pessoas a se sentirem melhores, mais felizes com aquilo que você realiza. Conforme destacado na oração pastoral, nós, enquanto nação, estamos vivendo vários dramas, dentre eles a tragédia no sul do país. Se você tem condições, como fruto do seu trabalho, com os seus recursos, ajude. Se coloque no lugar daquelas pessoas. E na condição de que você precisa ser ajudado, com alimento, com roupa, com remédio, seja lá o que for. E sensibilize, não seja egoísta, não pense somente em você, em relação ao seu trabalho e aquilo que você ganha com ele. Ajude o outro, pratique o amor fraternal. Ali trabalho com oração. Se o ambiente está difícil, você perdeu a motivação, ore a Deus a fim de encontrar caminhos para sanar este problema. Se você chegou à conclusão que não dá mais, ore por outra oportunidade de emprego e espere Deus conceder essa bênção, abrir esta possibilidade a você. E se você está desempregado, ore para que Deus o abençoe para que esta oportunidade de trabalho apareça. Ali esse assunto na sua vida, trabalho e oração. E por fim, trabalhe com as próprias mãos, mas não trabalhe alimentando injustiças, praticando a exploração, fazendo o mal e promovendo o sofrimento das pessoas. Seja
em qual âmbito for, financeiro, moral ou emocional. Não pratique injustiça por meio do trabalho ou no ambiente de trabalho em que você se encontra. Se você está feliz com o seu trabalho, se sente realizado, ou então se está aposentado depois de uma longa jornada profissional, agradeça a Deus, isso é bênção. Isso significa correspondência com a vontade de Deus na sua vida. Agradeça a Deus. E mais uma vez nós destacamos, ajude quem você puder. Que Deus possa nos abençoar e que de fato o trabalho seja fonte da graça divina na vida de todos nós. Amém.